no CEF com o aeroporto, né? Com o problema do, Fazendo comida, desculpem, né? se eu não me engano, era um ucraniano que teve um problema com a arquivo do CEF. Sim, Então, houve-se uma situação de precisar reestruturar o CEF. exatamente. Só que para essa reestrutura, eles precisam regulamentar todas essas pendências que teve de 2019 até o atual momento, entende? Então, eles têm um prazo muito pequeno para regularizar tudo isso, porque eles precisam entregar toda a situação de todo esse pessoal zerado. Só que, olha lá, foi criado-se uma nova lei, que é a lei da CPLP para os países de língua portuguesa, certo? Que engloba todos os países africanos, o Brasil e tal. Só que desde já, antes de ser criado essa lei, o turista brasileiro que for sair do Brasil, agora ele é obrigado a preencher uma ficha e dizer que se ele está vindo a turismo ou se ele está vindo à procura de trabalho. A partir do momento que ele colocar numa ficha que está Isso. vindo como turista, provavelmente ele não conseguirá nem fazer o pedido de residência a mais. Tá entendendo? Exatamente, Só exatamente. que É certo, é certo. para acontecer isso, realmente o CEF precisa regulamentar toda essa pendência que está em atraso devido aos problemas que Sim, sim. tivemos, entendeu? Agora, Vou deixar ele realmente subir. O Kevin é quer falar aí, preciso, deixa-me ele falar. é preciso ter uma Mas, filtragem melhor nessas pessoas que entram. E isso realmente precisa exatamente, ter, exatamente. entendeu? Há pessoas que estão vindo que não influenciam em nada, entendeu? E nada, Mas é verdade. querer generalizar o geral é meio complicado. Como o João colocou, Portugal tem em torno de 12 milhões de habitantes. Só meu Agora não. estado tem mais gente do que Portugal. Agora não. Entendeu? Eu tenho em volta de Filha, a mãe está a 16 cortar o milhões teu carne. de habitantes. Então, se você a gente Depois, for põe lá. colocar, Eu já ponho. o país é seguro, o país tem um dos melhores índices de segurança, bom, eu sou meio suspeito a dizer, porque você quer comparar 260 milhões com 12 milhões, aonde vai ter mais violência? Entende? Onde é que tem? No Brasil, tá? Aí Tá, no Brasil. quando se fala, ah, o problema são muitos brasileiros fazendo merda. Sim, tem muitos brasileiros fazendo merda, Fazendo mas não merda. são só Mas tem muito brasileiros. outro que não. Não Sim, são só brasileiros, entendeu? não Tem são só. muito africano também fazendo Também tem. muita e muita merda, Tem sim, entendeu? senhora. Então não é a Entendi. questão de apontar o dedo pro brasileiro, pro africano. A questão é que problema haverá em todo e qualquer lugar e todo e qualquer país, seja ele Exatamente. grande ou seja ele pequeno, entendeu? Exato. Essa é que é a Sim, questão. sim. A questão é termos que fazer uma melhora a partir de nós mesmos. Como é que eu quero que o meu país melhore? Hoje o meu país é Desliga o Portugal. micro, Como é que eu faz quero favor. que o Portugal melhore? Se não partir de mim. Eu quero Exato. que o presidente melhore, que faça as coisas melhor, mas aqui embaixo eu não estou fazendo a minha parte. Entendeu? O que Isso. acontece é muito isso. Entendeu? Eu não faço Sim. melhoras, mas eu quero que o sistema melhore. E como é que você faz isso se você não faz a sua parte? Entendeu? O problema está aí. Exatamente. Se Tá. autoavaliar. Entendeu? Não é Tenho que dar comida na minha pegar, filha. não é E isso pegar está ficando um sem bater. partido ou um político como estimação e dizer aquele é melhor ou aquele é pior. Quem está na política não está pensando no povo em lugar nenhum. Eles só estão pensando neles mesmos. Entendeu? Eles só vão enriquecer. As pessoas só vão brigar, se estressar, perder cabelo, sabe? Porque o político É. dele é melhor do que o outro. Mas nenhum Eu deles vão também acho pensar que no não, povo. não vale a pena a briga. Nenhum. Não vale a pena. Entendeu? É perda de tempo brigar com essa gente. Não vale a pena. Ninguém Não deve vale. brigar por causa disso. Vai, Kevin, dá aí a tua opinião. Tá mudo. Não, é assim, eu pus ele mudo porque Ah, ele estava muito ansioso aí na rodagem, então eu deixei subir para ele dar a opinião
Tu quer dar a opinião, então eu deixo dar a opinião. Cada um tem que dar a sua opinião e pronto. Assim, ele continua mudo. Espera lá que eu vou por ele, sem tirar mudo. Porque ele estava tão ansioso, chegou aí fazendo barulho. Agora, deixa que eu ponho. Não sei, se tu quiser ele que, sim, tu quer que eu desça, eu queria falar um pouco. Toda vez Já eu tá só Mas normal, queria... já fala, tá normal. fala. Fala lá. Tá, então vamos lá. Estamos falando de Portugal, né? Antes de imaginar dos dois brasileiros que estão em Portugal, eu não estou nem aí em Portugal. Mas quando a gente escuta vocês falando isso, é até meio engraçado que às vezes é uma coisa até de preconceito sobre isso. Primeiro Olha o se que tu Portugal vai tá falar. vendo, Não conhece, não fala. Cuidado, tá falando com uma portuguesa. Hein? eu estou falando eles dois, não estou falando tu, Cris. Eu estou falando Ai, não questão de quer saber, preconceito mas de eles estão achar cá que em Portugal, eles têm todo o direito posso de falar falar, como eles eu quiserem. posso falar, Porque eu assim, posso eu não falar. estou no Brasil, Ô, Cris, eu não falo da deixa ele mesma falar, forma. deixa Tá? ele falar. Vamos lá, eu Tá, eu quero ver o deixo. ponto do preconceito quando eu Tá, disse que deixa a eu maioria. só falar. Quando vocês fazem a monitoração, da forma como vocês... Hum, A internet tá. dele tá falhando. Tá falhando a internet. Tá. Eu vou comer entretanto. Quando o governo abre suas portas para qualquer país, principalmente com um povo diferente, para entrar no seu país e poder progredir o progresso daí, é justamente com a questão de mão de obra, entendeu? Além de questão de mão de obra, também o progresso da educação, de outras coisas mais, né? Eu sei que, inclusive, até falei isso com a Cris a respeito de muito brasileiro ir para aí, né? Só que a gente não sabe qual é o intuito do brasileiro que está aí. Só que eu Ô, queria Kevin, ouvir isso aí que vocês falaram, era de um português, só deixa eu te falar entendeu? uma Não de coisa um em brasileiro. questão de mão de obra. Posso ser sincera? A maioria dos moradores de rua estão sendo brasileiros. Aonde que tá tendo mão de Sim, não obra? concordo, eu sei Se o que não você vai tem, falar. se não Eu tem sei que. Eu emprego. sei, eu- aí não tem emprego? Se tem muitos moradores de rua que não estão conseguindo emprego, não estão conseguindo moradia, é por quê? Me explica. Não, eu não sei, é isso que eu tô perguntando. Aí não tem sim, emprego? Kevin, é assim, o que eu quis Aí não tem dizer é emprego? o seguinte, Portugal tem que fazer uma seleção, porque hoje em dia no Brasil, qualquer um pode tirar Cuidado, filho. o passaporte, né? Antigamente não se podia, você tinha que ter a ficha limpa, não podia ter pendência com a justiça, hoje qualquer um faz isso no Brasil. E o que está acontecendo? Muitas pessoas de mau caráter estão Mas, Thaís, mas isso é um estão direito de vindo para todo mundo, Portugal, Thaís. estão Thaís, vindo para mas isso que Portugal você e tá falando, fazendo merda cá, sujando o nome do Brasil. eu E sei isso disso, é eu sei mal. disso, Thaís. É Eu mal. sei disso, eu já falei isso com a Cris. Inclusive, eu até falei que eu acho Ó, injusto uma Kevinho, pessoa como eu, uma pessoa como Kevinho, me eu, escuta lá, não fala o que tu fala comigo aqui, faz favor, que assim, a gente não fala de nada, estás a perceber? Não não, vem mas dar a uma gente... de que tu fala. O que eu disse é assim, tu Tá bom, entrou, Cris, dá a tá tua bom, eu vou opinião descer, tá bom. e Tá bom, vai, então. tá? Tá Porque bom, tu sabes desculpa aí, muito bem desculpa o a que é que palavra. acontece, Eu tá? queria falar Já sobre falei uma para ti, situação a respeito... mas Tá bom, Cris, eu fala, vou sem descer, mencionar tá meu bom? nome, Não sem vou falar mencionar mais, meu não vou nome. falar mais. Não vou Tá, falar mais. obrigada. Obrigado. Tio, não consigo ouvir. Mas continua, Thaís. Desculpa. Deixa eu colocar uma posição. Não consigo ouvir nada. Ele deve estar aqui embaixo. É assim, quando você fala em preconceito, Hum. é complicado. Como é que é o nome dele? Ele saiu? Kevin? Kevin. Kevinho. Porque assim, primeiro está no Brasil, você não entende a realidade de Portugal. Exatamente. É isso mesmo. Para você entender, você precisa estar aqui. Segundo, quando fala que tem que ter uma seleção melhor, é porque realmente tem que ter uma seleção melhor, entendeu? Porque sabe aqueles amiguinhos que ficam na esquina, aí no Brasil, o dia todo, a semana inteira, que não querem bater um prego, que não sabem o que querem da vida, que não fazem nada? É esse tipo de gente que tá entrando dentro de Portugal. E a mesma Exato. vida que eles têm no Brasil, eles estão querendo ter aqui em Portugal. Então, de que adianta vir para cá se a pessoa tem a oportunidade de se tornar uma pessoa melhor, de fazer uma coisa melhor para ele próprio e ele não quer? Tá entendendo? Entendeu? Então, ele não quer
ele não quer se qualificar, de repente ele não sabe fazer nada, ele não busca uma qualificação, ele não busca fazer nada, mas ele quer estar lá na esquina, aquela esquininha que ele fica sempre no Brasil aí, sabe? Você sabe fazendo o É quê, isso. né? Entendeu? É assim, eu Então, conheço pre- muito brasileiro, eu ajudei muito brasileiro, mas eu nunca ajudei ninguém a vir do Brasil para cá. Eu ajudo os que cá estão. Porque é um processo complicado, estás a perceber? E as pessoas têm que respeitar a pessoa que está cá, estás a perceber? Seja ele qual for, estás a entender? porque É nesse sentido. a Estás a perceber? Por realidade. isso é que eu vos defendi. Ah, vocês estão aí, estou com o preconceito. A mim não me importa o preconceito que a pessoa Não, tem vivendo lá, entendes? não, A pessoa tem que respeitar aquele que está dando a opinião para lá. A gente não está a dizer que não queremos que eles venham. A gente está a dizer para vocês se prepararem que a realidade cá, ela é vista É outra quando tu estás no diferente. país. é assim. Isso, é outra diferente. Porque assim, como quando você está fora, é muito fácil. Eu estou aqui em Portugal, e amanhã eu falo assim, eu vou para Luxemburgo. Por que eu vou? Porque eu quero umas condições financeiras melhor. Eu quero ganhar um pouco mais. Isso é um exemplo. Só que eu não sei como é que funciona em Luxemburgo. Então eu vou imaginar e vou fantasiar uma situação que seja maravilhosa. Entendeu? É a mesma coisa o brasileiro quando está no Brasil. Pô, eu vou para Portugal Calma, filha, porque papai não ouve. Portugal faz parte da União Europeia e deve ser maravilhoso, porque falam muito bem de Portugal. Mas uma coisa é você vir passear e outra coisa é você vir morar. Isso serve para o próprio Brasil. Uma coisa é você morar no Nordeste e ir para passear lá naquelas praias do Nordeste. Outra coisa é você ter que conviver lá. Uma coisa é você ir passear em São Paulo e você ir morar em São Paulo. As realidades são totalmente diferentes do que quando você vai para passear. Para passear tudo é muito bonito, tudo é muito maravilhoso. Mas para morar, entendeu? Eu acredito que muitos falam assim, a França é muito bonita. Mas para morar, hoje tem muito rato. Quer dizer, todo país, todo lugar tem problema, entendeu? Não é uma questão de ser um preconceito, é uma questão de entender como funciona a realidade, entendeu? Tá, E exatamente. realmente há muitas pessoas, e isso não são brasileiros, são William, africanos, voltou a. são, Desculpa interromper-te. Desculpa. Voltou ela que estava a falar no início. Está aí do teu lado. são, Oi. são N nacionalidades que chegam aqui Oi. e não querem fazer nada, não querem se mexer, como se diz, querem só fazer peso na terra. E não adianta, entendeu? Porque nós estamos num país que realmente precisa de mão de obra para todas as áreas. Por que as fronteiras praticamente é abertas? Porque o que o país tem condições de pagar é um salário mínimo. É o que o regime paga. E as pessoas não aceitam. As pessoas não aceitando, elas vão embora. Então você precisa repor, você precisa estar constantemente repondo aquele espaço que as pessoas não ficam. Entendeu? Sim. Porque o país precisa renovar, o país precisa crescer, mas tem problemas como qualquer um outro. Entendeu? O problema é isso, não é questão dele achar que seja preconceituoso. É não entender a realidade do funcionamento da coisa. Porque de fora e de longe tudo é muito bonito. Tudo é muito maravilhoso. Entendeu? Mas o dia a dia é diferente. Entendeu? Lidar com pessoas, lidar com ser humano, nunca vai ser fácil, nunca vai ser simples. Entendeu? Então, bom, se ele acha que é um preconceito, precisa pesquisar um pouquinho mais como as coisas funcionam, entendeu? É bem mais ou menos assim. Olha, eu vou dar uma saída, foi um prazer, eu vou sair que eu preciso almoçar. De nada, Foi um de prazer nada. falar É com assim, eu você. gostei muito de vir aqui dar a tua opinião, porque assim, é assim que eu gosto. Cada um vem dar a sua opinião, não fala no nome de cada um tem a sua opinião, não vem dar uma de, eu estou aqui, é como se eu estivesse em França, imagina, eu estou em França e eu quero vir para a China, que eu não conheço nada e tenho só lá um amigo. Aí eu vou, eu falei que eu não sei o quê, ela me disse que era assim, eu ainda há bocado falei sobre o assunto. Eu não gosto desse tipo de pessoas. Eu conheço a léguas como é que são as pessoas, estás a perceber, William? Então, eu não gosto que as pessoas falem na terceira pessoa. As pessoas devem falar na primeira pessoa.
porque estamos a falar de um assunto que é privado de cada um. Eu queria perguntar para ele se ele vinha para Portugal ou não, porque se é interessante o tema, então temos que falar do tema que lhe é interessante, não falar aquilo que ele falou com a Luciana, com a Telma, com o João, com a Patrícia, com a Maria. Estou a dar nomes assim, aleatórios, percebem? Porque assim, eu sou um pouco aqui perseguida aqui nas redes sociais por certas pessoas, porque interpretam mal o eu falar de qualquer tipo de assunto e dizem, Cristina, mas como é que tu falas de qualquer tipo de... Eu falo porque eu sou uma pessoa que gosto de aprender e gosto de ler, então eu vou falar do assunto que eu sei porque eu gosto de ler, pronto. Não é? A verdade não é quer que dizer... o que estas pessoas aqui estão a fazer, este povo brasileiro que está aqui na live a fazer, é valioso, é muito valioso. É muito valioso porque o que são estamos a pessoas, fazer aqui. porque não são Sim. portugueses que estão a dizer aos brasileiros não venham que isto é duro. Não, são eles que já vieram, arriscaram e perceberam que a realidade é outra e estão a avisar que não vale a pena eles virem para Portugal, a não ser que se não tiverem um objetivo e uma meta de crescimento. Portanto, porque se já para os nativos de Portugal, portanto, os portugueses já é difícil, não é? Imagina para quem vem de fora, não conhece ninguém, é estigmatizado por causa daquilo. Deixa-me concluir. É estigmatizado por causa desta menina que está aqui em cima na minha janela, que eu não consigo ler o nome. É estigmatizado muitas vezes, não é? Que o que ela disse muito bem. Às vezes o brasileiro sofre quando vem para Portugal e para outros países, para a Europa. Sofre porque às vezes vêm pessoas que não vêm com boas intenções e o que é que acontece? Os que vêm com boas intenções pagam por esses que fazem asneira. Ok? Exatamente. Por esses ou por essas. E, portanto, há todo um estigma na sociedade, no mundo inteiro. E então o brasileiro vem para cá. Eu sou do tempo em que há 20 anos atrás, quando vinha uma brasileira para aqui, para esta região, e as pessoas achavam que ela estava na prostituição. Ok? E elas não estavam, muitas delas. É verdade que muitas delas estavam. Saúde. Deixa eu só falar. Eu era desse tempo que eu não podia abrir a boca no autocarro, porque já as mulheradas falavam, vem, volta pra tua terra, você vai roubar o nosso marido. Eu casada, com 18 anos, sem ter uma noção de nada. Agora, eu vou-vos dizer uma coisa, eu tenho muito contacto com pessoas brasileiras aqui, e vou-vos dizer, isto é tão certo, como eu me chamar, pronto, eu sei que Patrícia. As pessoas que vêm trabalhar para Portugal, os brasileiros, trabalham mesmo. São muito trabalhadores. Eu conheço muita gente brasileira, para já são uns queridos na forma como falam, são acolhedores, são muito, muito meigos. E digo-vos, os brasileiros que eu conheço conheço uma senhora que tem 64 anos, e vocês não imaginam a vida dela. Ela levanta-se às 7 da manhã, às 8 está na casa de uma patroa, como ela diz, depois à tarde